Depois da polêmica derrota para o Anápolis na última segunda-feira, o Guarani já volta todas as atenções para o próximo compromisso pela Série C. O Bugre já retorna a campo neste sábado contra o Náutico no Brinco de Ouro, precisando vencer não só para se aproximar do G8, mas também para se afastar da zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo que apenas 2 pontos separam o Guarani do grupo de classificação, somente 3 distanciam a equipe alviverde do Z4 da Série C. Alerta ligado, mas com a expectativa de retomar o caminho das vitórias já neste compromisso contra o time pernambucano. Ele sabe a situação que o clube se encontrava. Eu mesmo cheguei aqui, o clube tinha 0 pontos em 3 rodadas. A gente conseguiu, junto com esses jogadores aí, a torcida, que é importantíssima pra gente. E eu tenho certeza que sábado eles vão estar lá, empurrar a gente pra gente conseguir um grande resultado contra o Náutico. O elenco não terá presença de Marcelo Fernandes na beira do gramado no duelo contra o Timbu. O técnico foi expulso logo após o primeiro gol do Anápolis e cumprirá suspensão automática. Ainda de acordo com a súmula, após a expulsão, Marcelo Fernandes deu uma peitada no quarto árbitro enquanto se encaminhava para o vestiário. Além de externar sua insatisfação com a arbitragem, Marcelo Fernandes, na coletiva após a partida, também comentou sobre o cartão vermelho recebido. O lance ali de fora meu, fui falar com o quarto árbitro e ele falou pro juiz coisas que eu jamais falei para ele. Eu já falei pro juiz que eu jamais falei aquilo, mas faz parte, a gente tem que entender também, entendeu? E assim, jogadores até que tiveram um controle, ninguém foi expulso, nada, nós tivemos um cartão depois do jogo. Os jogadores tentaram, fizeram, mas como você falou, Igor, você bem disse. O jogo começou e aqueles lances foram cruciais para definir a vitória da Anápolis. Enquanto elenco e comissão técnica seguem focados nas últimas rodadas da primeira fase da Série C, fora das 4 linhas, a diretoria trabalha para blindar os mais de 20 milhões de reais que vai receber pela venda de Richard Rios ao Benfica. A ideia é utilizar essa quantia em múltiplas frentes, como infraestrutura do clube, reforços para o elenco e quitação de pendências com investidores. Mas antes de qualquer ação, a prioridade é proteger esse valor para evitar que ele seja alvo de bloqueios judiciais. E a precaução tem motivos concretos, já que em um passado recente o Guarani teve dificuldades para acessar valores referentes à venda de Gabriel Menino devido a processos cíveis. Apesar de estar em recuperação judicial e honrando os pagamentos, o clube enfrentou entraves judiciais que levaram quase um ano para serem resolvidos. Agora o clube tenta evitar que dívidas tributárias levem à penhora dos créditos oriundos da negociação de Richard Rios. Inclusive, o volante foi anunciado nessa semana pelo Benfica e a tendência é que esse valor seja liberado ao Bugre somente no fim de 2025. Bom, vamos falar do Guarani. O Bugre, agora há pouco, no seu portal, publicou a venda do Richard Rios. 27 milhões de euros, essa é a nota, não faz nenhuma referência à parte que ficará com o Guarani. E diz aqui, a própria equipe portuguesa anunciou os valores envolvidos na negociação. No valor de 27 milhões de euros, os valores serão pagos ao longo de 3 anos. Bom, vamos falar a respeito do Guarani e também sobre essa questão aí do Richard Rios. Mas começando inicialmente, ainda a respeito do jogo, tá dando pano para manga. Esse jogo que o Guarani fez contra o Anápolis. O Conselho de Administração marcou uma reunião com o Departamento Jurídico para estudar a possibilidade de entrar com uma ação no STJD da CBF pedindo a anulação do jogo. E o motivo é o fato do Anápolis ter se utilizado de 12 jogadores num determinado momento da partida. Esse assunto nós trouxemos ontem aqui falando a respeito desse fato e é um erro de direito. Porque o STJD ele pode rechaçar qualquer argumentação, mesmo que a câmera mostre a invasão, foi clara, o pênalti, que não existiu. Todos esses detalhes são detalhes de interpretação. Agora, com 12 jogadores em campo, não. E o pênalti foi batido, aliás, o escanteio foi cobrado pela equipe do Guarani.
enquanto o time do Anápolis estava com 12 jogadores em campo. Então, erro de direito. Guarani ainda não decidiu. O departamento jurídico vai se reunir com o Conselho de Administração para ver se entra ou não. Eu acho que o Guarani tem que entrar. Independentemente se vai ter resultado ou não, ele tem que entrar, porque houve o erro de direito nesse jogo diante do Anápolis. E tem que entrar mesmo, eu concordo contigo. O que aconteceu em Anápolis foi uma afronta esportiva, uma indecência futebolística. O que aconteceu lá, você citou dois fatos que para mim são os mais graves. Primeiro, jogar com 12 jogadores num lance de bola rolando. E a invasão também. Ele não estava nem olhando para os caras que iam invadir ou não. Ele estava olhando para o goleiro. E tem um bandeira na linha de fundo para olhar o goleiro ali, cara. Ele tinha que olhar o goleiro, mas tem que olhar também quem invade ou não invade. Esse é o primeiro aspecto. Esse aí, 12º jogador, que foi trazido pelo Breno, inclusive, foi muito bem observado por ele. Isso é contra a regra do jogo. Então o Guarani tem que entrar, não sei se vai ter sucesso, acho pouco provável, porque tem a história do corporativismo, aquela coisa de jogar sujeira embaixo do tapete. A CBF é um órgão que eu não acredito. E faz muito tempo, não é nesta CBF. Ao longo dos anos, a CBF me trouxe todas as justificativas para eu não acreditar no que eles fazem. Então, tá aí a resposta. Mas se eu sou Guarani, Gleger, eu entro na justiça. Ah, não, tem que entrar com toda certeza. Eu tava olhando as imagens, vendo aqui, eu fico imaginando, cara, né, o torcedor do Guarani, aqueles mais antigos, os mais novos também, o Guarani entrar na justiça para reivindicar um jogo que perdeu pro Anápolis. Que foi prejudicar. É brincadeira, né? Essa é a situação. Essa é a situação. Mas, Batista, voltando ao assunto, tem que entrar com, lógico que tem, obviamente, né? Se tem todas as imagens, se tem todo, e dá pra gente, tem tudo aí, ó. O Guarani foi realmente roubado, né? E a CBF, cara, eu tava falando isso ontem. Pô, como é que você pega um cara de Brasília pra apitar um jogo do Anápolis? Né? Não faz o menor sentido, cara. Pega de um outro estado vizinho e tal, mas o cara pegou. É mais perto, por exemplo, você ir de Anápolis a Brasília do que Anápolis a Goiânia. Tá muito mais próximo. Então, assim, é um absurdo. Bagunça total na CBF. E vamos ver, tomara que dê certo, mas eu também não acredito, não. Olha, na súmula do juiz que apitou esse jogo, ele, sobre o André, aquela entrada a 20 segundos de jogo, ele deu cartão amarelo. Ah lá, dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola. Se entrou de maneira temerária na disputa da bola, não era lance de cartão amarelo, era lance de cartão vermelho. Entrou de maneira temerária. Ele Batista, próprio está dizendo. Oi, bebê. Você quer mais um erro? Ó? Vou pedir para colocar de novo a súmula. Tem um erro grave ali, ó. Do Celeri, que a gente está falando, ó. João Pedro Celeri Machado, entrar ou retornar ao campo sem a permissão do árbitro. Mas ele não retornou, ele nunca saiu. Quem entrou foi o outro jogador que entraria no lugar dele, aí ficaram 12. Ele não entrou e não retornou, ele ficou no campo. Eu confesso. Ele está confessando. Sim. Que tinha 12 jogadores em campo. Ele é tão incompetente que ele assinou aí com todas as letras o atestado dele de culpa. Ele, bem observado pelo Breno, ele não saiu do campo. Por isso que jogou com 12 em determinado pequeno espaço de jogo. Mas não pode isso. Como é que... Isso é absurdo, cara. Absurdo. Ficou muito confuso na hora que ele fala ali, ó. Entrar ou retornar ao campo de jogo sem a permissão do árbitro. Por retornar ao campo de jogo, mas ele não tinha saído, sem autorização do árbitro após ser substituído. Mas ele nem saiu, pô. Se entra um jogador no lugar dele, ele saiu e retorna, de novo, tudo tem bem. que tomar cartão vermelho. Está na regra do jogo. Mas o que ele fez? Deu cartão amarelo no cara no banco e teve o espaço do jogo com 12 jogadores. É erro de direito. Você foi muito feliz no que você colocou.
Bom, falando a respeito do time, e o técnico Marcelo Fernandes não estará no banco, foi expulso. O Marcelo Fernandes disse nesse mesmo episódio, porque aconteceu o lance, em seguida a reclamação do técnico Marcelo Fernandes e a expulsão do Marcelo Fernandes. Tudo em sequência. E o Marcelo Fernandes disse que o quarto árbitro relatou para o árbitro palavras que ele, Marcelo Fernandes, não disse. Então são palavras, inclusive de baixo calão, não dá nem para a gente falar aqui o que foi colocado na súmula, né? Até na matéria ali o Vinícius Abarca, o departamento de arte, colocou ali um borrão, porque realmente são palavras tenebrosas. Só que o Marcelo Fernandes disse que não falou, que não disse. O quarto árbitro é que disse para o árbitro que o Marcelo Fernandes tinha falado tudo aquilo lá. E agora? Olha aí, ó. Tá com um borrão, né? Porque vai tomar, pelo amor de Deus, não tem condições. Vai tomar café, pô. É, exatamente. Vocês estão de sacanagem, seus filhos da... Não dá para falar. Então, o Marcelo Fernandes diz que não falou nada disso. O árbitro, o quarto árbitro, é que disse para o árbitro que ele tinha falado. E o árbitro ainda disse que depois de expulso, deu uma peitada e foi empurrado. O Marcelo Fernandes deu uma peitada no delegado da partida. Então, olha, por essa súmula aqui, o Marcelo Fernandes não é só o jogo contra o Náutico que ele vai ficar fora, não, hein? Acho que não, hein? Vai pegar um gancho aí Batista, maior. Olha, ninguém tem sangue de barata, cara. Eu não estou justificando o caso tenha acontecido. Se o Marcelo Fernandes não falou, eu acredito no Marcelo Fernandes. É só você olhar o trabalho do quarteto de arbitragem lá, que foi um desastre. Desastre do começo ao fim. Dito isso, eu quero dizer que, ainda bem, e lembrado pelo Marcelo na coletiva, que não teve nenhum jogador do Guarani expulso. Porque o árbitro fez de tudo para desestabilizar emocionalmente o time do Guarani. Desde o começo. Agora, o comandante não tem sangue de barata, Batista. Ninguém aguenta assistir seu time sendo prejudicado e ficar em silêncio. Então eu não culpo o Marcelo Fernandes, mesmo que ele tenha dito o que está escrito aqui. Eu não culpo, porque eu faria muito pior, Greg. Cara, e assim, né? A gente sabe o calor do jogo ali, o momento, né? Você vê, como disse o CH, pô, e é duro, sabe o que acontece? Que, pô, você trabalha a semana inteira. Né? Você trabalha a semana inteira, trabalha duro, aí tem a concentração, a viagem. Aí chega no jogo, você vê um banana daquele fazer a sacanagem que fez dentro do jogo. E olha, é difícil. É difícil. Eu conheço o Marcelo. Mas, bom, ele esteve aqui com a gente. O Marcelo é uma pessoa maravilhosa, né? Tem esse jeitão dele aí e tal, mas ele é um cara sensacional. Se ele falou que, olha, não falei absolutamente nada, eu acredito no Marcelo também. Eu também acredito. Agora, o problema não é nem a fala, né? Porque falar, tudo bem, xinga e tal, né? Mas o problema é esse negócio da agressão, né? De peitar, de empurrar. Empurrou o quarto árbitro. Isso aí... Você viu isso na transmissão? Não, eu também não vi. Também não vi. Mas o problema é que foi relatado, né? Esse que é o problema, isso que eu tô dizendo. Você tem toda a razão. Ô Breno, tem alguma baixa pro jogo de sábado? Bom, a expectativa é para saber se o Alan Santos terá condições ou não, porque ele foi substituído no intervalo do jogo. O Guarani estava com 3 zagueiros, né? Tava com o Rafael, o Alan Santos e também o Alisson. Só que o Alan Santos é titular absoluto, né? E eu até questionei, por que ele foi substituído? Porque ele sentiu uma contusão na coxa. Então ele vai ser melhor avaliado pelo departamento médico para saber se terá condições ou não de atuar contra o Náutico. Nas demais posições, o treinador tem todos os jogadores à disposição, Batista. Esse jogo, Guarani e Náutico, estará aqui na tela da Band, 5 da tarde. Esparrama a notícia, informe aí para os seus amigos e para suas amigas para acompanhar o jogo na tela da Band.